Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, seguidores do canal do YouTube, aqueles que muitas das vezes passam por alguma necessidade de saber o que a igreja pensa e fala sobre determinados temas e nos acha nessa página do YouTube. Pois bem, hoje nós vamos falar de algo que é polêmico, até mesmo para os fiéis, para alguns padres e alguns bispos, por não obedecerem fielmente algumas regrinhas da nossa igreja e pensarem que tudo se equivale e é o mesmo peso, a mesma medida. Pois bem, meu irmão, hoje nós vamos tratar do domingo, dia do Senhor, a importância da missa no domingo. Então a igreja diz que o fiel tem por obrigação ir à Santa Missa no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Então, a missa para o fiel católico no domingo e dia de festas é uma obrigação, é um preceito. Hoje em dia nós temos no domingo, ou alguns dias de festas, algumas paróquias, sim, nós conhecemos e sabemos, por uma falta de sacerdotes, tem uma paróquia em várias comunidades, algumas comunidades não ficam assistidas da celebração da Santa Missa. Outras têm missa, umas não têm missa. Muitas das vezes tem o diácono celebrando a palavra do Senhor, ou muitas das vezes o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E quando tem reserva eucarística no sacrário, além da celebração da palavra, é distribuída a Santa Comunhão. Pois bem, mesmo com a celebração da palavra no domingo, nós não cumprimos o preceito do domingo, dia do Senhor. Calma aí, gente, não precisa tacar pedra em mim, não sou eu quem falo isso, pode ficar tranquilo. O preceito do domingo, dia do Senhor, é o sacrifício da missa, não é a celebração da palavra. Por graça de Deus, dependendo em alguma região, muitas vezes em zona rural, não tem mesmo a capacidade de um padre atender todo domingo. Graças a Deus nós temos ali o ministro da palavra, uma pessoa instituída pelo nosso bispo, a celebrar a palavra do Senhor para aqueles fiéis. Por graça de Deus, temos alguns diáconos permanentes que vão a essas comunidades rurais por uma necessidade de sacerdote. Graças a Deus e louvado seja Deus. Eu sou o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Muitas das vezes eu faço essas celebrações da palavra em algumas comunidades aonde não tem uma facilidade de sacerdote. Mas infelizmente, meus irmãos, está muito fácil em algumas paróquias a qual tem uma grande facilidade de sacerdote e muitas das vezes o sacerdote não vai celebrar a missa. Ou seja, o fiel católico não pode confundir que uma celebração da palavra, aonde está ali um ministro, ou um diácono permanente, ou um diácono transitório, é a mesma coisa que o santo sacrifício da missa, aonde tem o padre. Para a gente matar a charada e ver que eu não estou inventando nada, nós vamos aqui, Código de Direito Canônico, é a legislação da igreja que vai falar sobre esse domingo, esse dia do Senhor, qual a sua valia para o fiel católico. Cano 1248. Satisfaz o preceito de participar da missa quem assiste à missa em qualquer lugar onde é celebrada em rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. Quando a gente se celebra a missa a partir das 18 horas no sábado, a gente se celebra às vésperas do domingo. Então, missa a partir das 18 horas do sábado é a missa do domingo. E o direito canônico vai dizer que vale. Então, muitas vezes você participou da missa no sábado, participou do preceito do domingo. Porque a partir das 18 horas, já é vésperas do domingo, a igreja celebra o domingo, o dia do Senhor. Ok. No parágrafo 2º vai dizer o seguinte: por falta de ministro sagrado, padre, bispo, ou por grave causa, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, meu irmão, se não tem possibilidade, impossível é que não tem jeito, seja por uma doença, uma enfermidade, locomoção, se torna impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra.
se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada de acordo com as prescrições do bispo diocesano. Ou então, se dediquem à oração por tempo conveniente, pessoalmente ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Então, a lei da Igreja, desde 1983, pelo nosso querido e amado Santo Padre, o Papa João Paulo II, ela vai dizer: se algo te é impossível participar da missa, se torna impossível, ok, perdoado do domingo de não cumprir o preceito, porque é impossível, então não tem condições. Mas se você, meu irmão, tem a possibilidade de chegar em uma igreja, souber que não tem a Santa Missa e puder mudar para outra comunidade, outra paróquia, é o que a igreja nos ensina. Porque afinal, a paróquia São Judas Tadeu, a paróquia Nossa Senhora das Graças, a paróquia Santana, elas não são paróquias divergentes, fazem parte de um único corpo, nós somos católicos. A igreja é universal, então você não está traindo o padre fulano, indo na paróquia do padre fulano. Você está procurando ser um católico autêntico, cumprir o seu preceito do domingo, que é ver o Senhor no sacrifício da missa. Então, a não ser que algo lhe torne impossível a participação, mas se é possível, meu irmão, a igreja pede que você vá à Santa Missa. Para você também pensar que a gente não está inventando, o Catecismo da Igreja Católica, também pela graça do nosso Santo Padre, o Papa João Paulo II, no seu parágrafo 2180, 2181, vai dizer a obrigação do domingo. Eu vou ler só o primeiro para você entender que não é invenção minha. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. Mais uma vez aqui, o nosso livro de cabeceira, o Catecismo, onde nos ensina, vai dizer a qual domingo é o dia do Senhor e a missa é o tudo para o católico. Então o domingo é o domingo, a celebração da palavra, orações, a qual a gente pode fazer em grupos ou na nossa comunidade, é para quem está impossibilitado de participar da Santa Missa. O Papa João Paulo também foi fazer um livrinho sobre a santificação do domingo. Em latim está escrito Dies Domini, a santificação do domingo, o dia do Senhor. Também vai dizer, se você está desconfiando de mim, acredita que muitas vezes é a minha palavra e não a palavra da igreja. Em 2004 também, a Congregação para o Culto Divino colocou esse documento para os sacerdotes, os bispos e os leigos da igreja, chamado de Redemptionis Sacramento, que são algumas regrinhas para levar a Santa Missa com toda a firmeza, com toda a coerência, a qual a igreja nos pede. E aqui, no seu número 164, vai dizer o seguinte: por falta de ministro sagrado, padre, ou por outra grave causa, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, como está lá no direito canônico, o povo cristão tem o direito de que o bispo diocesano providencie segundo as possibilidades para que se seja realizada uma celebração para tal comunidade no domingo, sob a autoridade segundo as normas estabelecidas pela igreja. Ou seja, se a gente chega em uma igreja a qual vai ter uma celebração da palavra por ministro, por diácono, a primeira ideia a qual a igreja tem que tomar é que o bispo providencie um padre. Mas muitas vezes a gente sabe que a necessidade das nossas paróquias são muitas, e são muitas paróquias e poucos padres. Então nós sabemos que muitas das vezes nós não vamos ter essa graça de em todas as paróquias, naquele momento, naquele exato momento, ter a celebração da missa pela falta de sacerdotes. Mas é o que ensina aqui o livro da igreja, seja ele o direito canônico, seja ele o catecismo e seja ele o documento da Congregação para o Culto Divino. Portanto, ficará aos cuidados de todos, tanto diáconos como os fiéis leigos, para os quais será designada uma função por parte do bispo diocesano, dentro dessas celebrações, manter viva na comunidade uma verdadeira fome da Eucaristia, que leve a não perder nenhuma ocasião de ter celebração da missa, até mesmo valendo-se da presença eventual de um sacerdote não impedido pelo direito da igreja de celebrar. Se acaso tiver
como o padre celebrar bem, senão o diácono ou ali o ministro que está fazendo aquele momento de oração, aquela liturgia da palavra, que ele coloque no coração dos fiéis que ali estão, que ele não está celebrando uma missa, que ali não é uma santa missa, e coloque o desejo ardente no coração dos fiéis, que a missa é o tudo para eles no domingo. Eu, como ministro, não posso colocar a minha intenção no altar falando que aqui é uma celebração da missa, ou estamos celebrando uma santa missa, entre aspas. Não, ali é uma celebração de oração com a palavra do Senhor. A missa, ela tem que ser o fogo ardente na alma do fiel. Ele não pode deixar que apague essa vontade da celebração da missa. 165. É preciso evitar com todo cuidado qualquer forma de confusão entre esse tipo de reuniões e a celebração eucarística. Portanto, os bispos diocesanos avaliem com prudência se nessas reuniões se deva distribuir a Santa Comunhão. Olha só, a Igreja pede para que nós não possamos traduzir uma celebração a qual fale somente da palavra de Deus ou de um momento de oração que se confunda com a Santa Missa. Até a igreja vai falar se, em alguns casos, o bispo vai autorizar a distribuição da Santa Comunhão. Então, meu amigo, minha irmã, missa é o tudo para o fiel católico no domingo. Repetimos, a celebração da palavra, ela vai ao nosso coração como palavra de Deus. Se é impossível participar da missa, me locomover para outra paróquia, né? Ir a outra paróquia participar da Santa Missa, que eu fique, porque a quem é impossível, o preceito está cumprido, como diz aqui o Código de Direito Canônico. Mas se você tem a possibilidade, procure a missa, porque a missa é o dia do Senhor no domingo. A missa é o Senhor no seu sacrifício para cada um de nós. É isso quem fala a igreja. Por isso não desanime, não trate a missa como um grupo de oração, não trate a missa equivalente a uma celebração da palavra, com todo respeito ao diácono permanente, com todo respeito ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, como eu também sou, mas a missa é missa e nós não podemos confundi-la com uma celebração, e não podemos querer que equivale a uma celebração da Santa Missa, a celebração da palavra. Não, nós temos que dar o início da Santa Missa como tudo e o fim da Santa Missa como tudo. Dar o início da celebração da palavra como uma celebração da palavra e o final de uma celebração da palavra, não como valia de missa. A missa é o tudo para o fiel católico. Que possa estar claro, aquele que está impossibilitado, sim, a igreja louva a Deus por ele e sabe das suas necessidades, das suas realidades. A comunidade rural, a qual o sacerdote não pode chegar, e nós temos ali a presença de um diácono, de um instituído pelo bispo diocesano, por um ministro. Graças a Deus pela vida de vocês, graças a Deus por essa comunidade, né? Mas o preceito de cada um de nós como cristãos católicos é participar da missa, é o que diz a Santa Igreja. Então não confunda, meus irmãos, fui na missa do diácono, fui na missa do Yuri. Não, a missa é de nosso Senhor Jesus Cristo e é celebrada por um padre ou por um bispo. A missa é o nosso culto supremo de adoração a Deus, onde devemos prestar o culto por excelência a nosso grande Deus. Missa é missa e domingo é dia do Senhor. Não enche a igreja na segunda porque você não foi na missa no domingo. Ou a igreja está cheia na segunda por conta de missa de sétimo dia, ou para o sujeito querer cumprir o preceito da segunda porque não foi na missa do domingo. Preceito é domingo, dia do Senhor. Esse já é o documento do nosso Papa, João Paulo II. Domingo é o dia em que o Senhor fez para nós. Que possamos adorar o Senhor e não perder uma Santa Missa por qualquer coisa, como acontece nos dias de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.